Vamos dar continuidade a esse material e fazer agora um material promocional. Vamos fazer um folheto frente e verso e abordar uma série de outras características do Illustrator. Ao menu File, New Document, vamos colocar folheto Toyota. Número de pranchetas 2, que faremos um folheto frente e verso, um para a frente, um para o verso. E aqui o tamanho. Vamos colocar um tamanho padronizado, ou vamos fazer, para deixar mais simples, um tamanho 21 por 30, ou 210 por 30. 210 milímetros por 300 milímetros. Um tamanho bem usual em folhetos de publicidade. Vamos deixar a orientação vertical. E também vamos colocar uma sangria. E clicamos em OK. Aí estão os folhetos. Frente do folheto, verso do folheto. Vamos fazer uma amarração com as aulas anteriores que já aprendemos. Vamos trabalhar com camadas também. Vamos para o painel Layers. Vamos nomear a primeira camada como fundos, onde a gente vai colocar alguns fundos nesse layout. Uma nova camada, onde a gente vai colocar as imagens do veículo que vamos inserir. E uma outra camada, onde vamos colocar os textos. Pronto, assim temos um documento com 3 camadas que vai nos ajudar a organizar de uma maneira mais eficiente a diagramação desse material. Um aspecto importante de fazer qualquer tipo de diagramação, seja de um cartão de visita, seja de uma folha timbrada, uma propaganda, um folheto ou uma postagem em rede social, o ideal é você ter uma estrutura de documento onde você consiga encaixar as coisas para que elas fiquem alinhadas e equilibradas visualmente. Um bom recurso para isso é utilizar o recurso Grids do Illustrator. A gente vai construir um grid bem simples, quadriculado, para nos auxiliar na diagramação do material. Vamos lá. O grid fica em View, Show Grid. Quando você criar um novo documento do Illustrator, vai aparecer esse grid dividido em várias partes. Vou dar um zoom aqui para você conseguir visualizar. Esse grid padrão do Illustrator é um grid de polegada. Aqui tem uma polegada quadrada dividida em 8 partes. Nos Estados Unidos se faz a medida em polegadas e uma polegada é dividida em 64 partes. Então ele tem 8 divisões verticais por 8 divisões horizontais. A gente não precisa usar esse tipo de divisão. Vamos fazer uma nossa do sistema métrico. Aí que a gente usa as preferências do documento. Vamos em Edit, Preferências. Opa. E vamos aqui, Guides and Grid. Aqui as guias, linhas guias que a gente puxa da régua. Você pode trocar a cor ou pode trocar o estilo por linhas ou pontos. E aqui o grid, onde a gente vai mexer. Por exemplo, aqui já está Grid Line Every, uma linha de grid a cada 25,4 milímetros. Isso é exatamente uma polegada. Então nós não queremos seguir a sequência do sistema de medidas norte-americano. Então vamos usar uma linha de grade a cada 10 milímetros, ou seja, a cada 10 centímetros, e não vamos colocar nenhuma subdivisão. Então vai ficar um papel quadriculado com quadradinhos de 1 centímetro. Isso vai nos ajudar bastante na diagramação. Se você quiser dividir esse 1 centímetro em porções menores, por exemplo, em 50 milímetros, você pode colocar 2 subdivisões. As grids, a grade vai ficar por baixo dos objetos. Basta clicar em OK. Se você quiser visualizar um pouquinho mais forte, esse cinza está bem apagado, a gente pode deixar ele um pouquinho mais forte. Deixar ele mais neutro aqui, no cinza, um pouquinho mais escuro. Pronto. Aí está. Ok? E ali está o nosso grid, vai ficar um pouquinho mais escuro para a gente conseguir visualizar. Clique em OK e aí está. Cada quadradinho desse é 1 centímetro e ele está com 2 subdivisões, na horizontal e na vertical. Então nós temos um quadradinho divididos com 5 milímetros.
com isso a gente tem uma folha quadriculada. É um jeito bem eficiente de trabalhar a nossa diagramação. Para a gente posicionar corretamente a outra prancheta no grid, a gente vai deslocar um pouquinho o grid para a prancheta para a direita. Pode ver que a origem do grid não está batendo com a folha. Para não atrapalhar na nossa diagramação, vamos deslocar um pouquinho. Pega a ferramenta Artboard e só desliza um pouquinho para a direita. Com o Smart Guides ele vai te ajudar a posicionar corretamente e pronto. Agora a prancheta está posicionada corretamente no grid. E aí está. Vai ficar bem fácil para eu diagramar, vai ficar muito mais prático. Aqui eu consigo trabalhar margens, consigo posicionar objetos, enfim, consigo fazer um jeito mais prático de trabalhar. Essas grids, essas grades, visualmente pode te atrapalhar, pode gerar um incômodo. Você pode acessar e desabilitar elas a hora que quiser. Simplesmente pelo painel View, Hide Grid. View, Show Grid. Ou o atalho Ctrl, aspas. No teclado em português é diferente esse atalho. Vai pelo menu mesmo. Ok. Vamos agora colocar alguns elementos no nosso projeto. Vamos renomear as pranchetas. Vamos aqui colocar a frente do folheto e aqui o verso do folheto. Então temos a prancheta de frente e temos a prancheta do verso. Vamos colocar os primeiros elementos. Vamos acessar a camada fundos e vamos fazer um retângulo e vamos estudar como funcionam os gradientes do Illustrator. Vou fazer exatamente aqui grudado pela linha guia e vou colocar mais ou menos aqui até a metade, precisamente até a metade da minha prancheta. Aqui está. Vou dar um zoom aqui. Pronto, ficou na sangria direitinho. Posso desabilitar as guias por enquanto. Hide Grid. No atalho do teclado em português, a BNT, é Ctrl e o que está do lado do cedilha, o til. Ctrl til, ele aparece e some as grades. Ok, agora que eu tenho preenchido aí o meu objeto, tenho o meu objeto colocado ali na camada fundos, vamos estudar como funcionam os gradientes do Illustrator. Gradientes são variações de uma cor a outra. Você pode construir um gradiente de quantas cores quiser. Vamos fazer um gradiente de uma cor vermelha para um vermelho mais escuro, seguindo as cores da Toyota. Quando você tem um objeto no Illustrator vetorial, ele vai te apontar qual tipo de preenchimento que você tem. Cor chapada, cor gradiente, que é o que nós vamos estudar, ou nenhum. Então, se nós vamos aplicar um gradiente, nós vamos clicar, a primeira coisa é clicar nesse botão aqui. Esse que vai direcionar o objeto para ser aplicado um gradiente. Tome cuidado, que é uma armadilha bem comum no Illustrator, dos usuários, aplicar o gradiente no contorno. O Illustrator aceita a aplicação de gradiente nos contornos. Então, pode acontecer de você aplicar um gradiente e não estar visualizando, mas na verdade você está aplicando ele no contorno. Para evitar esse engano, vamos já desabilitar o contorno desse vetor, desse retângulo. E acionamos novamente aqui o preenchimento e indicamos para o Illustrator que o preenchimento vai ser um gradiente. Aqui está. Sempre quando você vai fazer um documento novo, a partir do zero, o gradiente do Illustrator vai ser de preto para branco. Mas você pode trocar essa cor na hora que quiser e acrescentar quantas cores quiser. Assim que for direcionado o gradiente para o Illustrator, ele já aparece aqui o painel gradiente. Ele é bem prático de mexer. Sempre você tem que estar selecionado o objeto e apontado no Illustrator
aonde que você está aplicando o gradiente, se é no preenchimento, se é no contorno. Conforme você mexe os sliders, ou os botões de gradiente, o gradiente é remodelado diretamente na figura. Você pode posicionar e você pode trabalhar também com o direcionamento desse gradiente através de ângulos. Você pode colocar uma angulação de 0 graus, que ele está indo da esquerda para a direita, ou uma angulação de 180 graus, que ele está indo do branco para o preto, ele inverte o sentido, ou pode colocar uma angulação de 90 graus, o preto vai de cima até para baixo no branco, ou inverter essa função, menos 90 graus. Ele vai do preto aqui embaixo até a parte de cima. Muito bem. Como trocamos as cores dos gradientes? É bem simples. Vou direcionar aqui para 90 graus, então vou deixar uma cor bem escura até um vermelho um pouco mais claro. Basta clicar 2 vezes em qualquer um dos sliders que ele já te permite trocar a cor. Duplo clique e já aparece aqui ou o painel Color ou o painel de swatches. É bem simples. Como que a gente faz? Basta você trocar o modo de cores que está configurado no seu Illustrator. No caso aqui, ele está com uma paleta em escala de cinza. Então vamos trocar por uma paleta de CMYK. Pronto, aqui ele constrói um painel de CMYK. Céu, magenta, amarelo e preto. Vamos colocar um vermelho bem escuro. 100% de magenta, 100% de amarelo e 30% de preto. Navega entre os campos. Aí está. Ficou aqui a cor vermelha direcionado para a cor branca. Para eu trocar a outra cor, também é o mesmo procedimento. Basta eu clicar no outro slider, duplo clique, e vou construir minha cor. Agora eu vou fazer um vermelho um pouco mais claro. Vou colocar 90% de magenta e 60% de amarelo. Pronto, ficou uma cor um pouquinho mais clara do vermelho. E assim que você constrói o gradiente. Se você quiser acrescentar mais cores no seu gradiente, é muito fácil. Basta posicionar o cursor bem abaixo da barra de construção de gradiente. O cursor vai ficar com um sinalzinho de mais. Isso significa que aonde você clicar, ele vai criar uma nova amostra de cor, um novo slider. Pronto, cliquei em uma nova slider aqui. Eu consigo reposicionar esse slider e consigo trocar a cor. Por exemplo, vou deixar um pouco mais amarelado e o gradiente fica reconstruído ali. Vou deixar um pouquinho mais amagentado. Pronto. Essa é a construção do gradiente. Você pode trabalhar com várias cores ou com 2 cores. Você também pode trabalhar o gradiente de maneira linear, que é como estamos construindo aqui, ele vai linearmente de uma cor a outra, ou você pode construir de uma maneira radial, que ele vai concentricamente, como se fosse uma bola. No próximo exercício vamos continuar o folheto e fazer uns gradientes mais avançados.